Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente está aí falando bastante esses dias sobre multiplicação e, como você sabe, a gente está tendo como base um acontecimento bíblico lá nos tempos de Jesus. Jesus, de fato, com os seus discípulos e uma grande multidão, faz isso na prática, vive uma multiplicação com os seus discípulos. Então a gente está extraindo aqui técnicas, né, métodos e coisas que nós podemos aplicar na nossa prática, para que de fato essa tão sonhada multiplicação ou que a gente possa ser um agente multiplicador e multiplicador de muitas coisas. Você pode na sua rede de contatos, pessoas talentosas chegar até você e através de você ter os seus talentos multiplicados. Você pode ser um multiplicador de recursos, né? Você pode ser um multiplicador de dinheiro, de recursos financeiros, enfim. Tenho certeza que essas lições têm servido para você para alguma coisa e você tem de fato mudado a história da sua vida com esses nossos encontros aqui. E a gente está lendo Marcos 6 e a história é narrada com uma finitude de detalhes feitas por aqui nesse livro de Marcos. E eu queria. O que a gente está fazendo, a gente está detalhando aqui, a gente está falando sobre cada parte da história contada. E o versículo número 32, a gente falou do 31 semana passada e hoje a gente vai falar do 32. Versículo 32 diz assim: ó, e foram sós num barco para um lugar deserto. Aqui tem duas informações sobre estar só. Primeiro o texto vai dizer que eles foram sós. E depois o texto vai dizer que eles vão para um lugar que já está deserto. E a gente tem falado muito sobre conexões, network, relacionamento, entender que a gente precisa do outro para se alavancar. Mas antes da gente se relacionar com qualquer pessoa, algo precisa ter muito sentido na nossa vida, algo precisa ser de fato, realmente, bem explícito para nós. O que é? A percepção da solitude. E essa percepção se dá ao momento de não externalizar o que precisa ser interior. A gente precisa resolver algumas questões de relacionamento pessoal ou relacionamento com nós mesmos. A gente precisa resolver as questões do amor próprio, a gente precisa resolver as questões de nosso diálogo interno sempre com a nossa alma. A gente precisa se colocar a gente precisa se colocar no nosso lugar. Você precisa dizer algumas coisas para você mesmo. E de fato, uma das coisas muito importantes para que a gente comece a multiplicar é essa percepção a respeito do que é estar sozinho. Estar sozinho em um lugar deserto. Realmente tem coisas que só você pode fazer por você. Existem coisas que só você pode dizer para você. Existem limites que só você pode se colocar. Existem paradigmas, existem hábitos, existem coisas que você precisa realizar com frequência. Que se você não decidir por você, pela sua saúde, pela sua vida, por você mesmo, as coisas vão continuar desorganizadas e o fator multiplicação não vai chegar na sua vida. Então você precisa ter essa incrível percepção de que tem coisas que é melhor estar só em um lugar sozinho. Antes dos discípulos viverem
o que é extraordinário em relação à multiplicação. Os discípulos de Jesus que a gente encontra nesse texto, eles são convidados a se dirigirem a sós para um lugar sozinho. E é essa que eu quero que seja a sua reflexão a respeito de multiplicar, de extrair o máximo. Quando a gente está falando aqui de multiplicar, a gente está falando sobre realmente aquele fato de extrair o máximo da sua produtividade. Quando a gente fala de multiplicação, é que você se torne alguém extremamente produtivo. E para, de fato, você se tornar alguém extremamente produtivo, você precisa ir para um lugar só e estar em um lugar deserto, sozinho. Você precisa ter essa percepção. E você precisa definir o seu objetivo. Você precisa definir o seu alvo. Você precisa definir os nãos que você vai dar na vida. E antes de receber um sim a respeito da multiplicação e ficar contente ou se contentar com o sim da multiplicação, nós precisamos sozinhos aprender a dizer alguns nãos. E você vai ver o contexto que a gente falou na semana passada. Os discípulos estão vivendo uma experiência de colheita a respeito já do que era de fato o ministério de Jesus implantados através deles. Então a multidão começa a chegar, os milagres começam a acontecer, quem sabe a fama ou os resultados de um empenho começa a bater nas suas portas. E sabe sabe qual é o convite de Jesus? Antes de os mostrares a multiplicação, semana passada a gente fala sobre descanso e hoje a gente fala sobre estar só, em um lugar sozinho. Então, eu te convido a tirar essa semana. Semana passada você refletiu sobre o descanso e tirar essa semana hoje para refletir sobre as coisas que você precisa resolver sozinho, para que então a multiplicação chegue na sua vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau.